noite ou bom dia, traders. Bom, hoje eu vou estar tentando explicar aqui nesse vídeo rápido, tá? Como tá traçando um ponto exato para você poder para você poder ter a sua tomada de decisão, tá? Você vai ver que é coisa simples, tá? É realmente coisa assim do preço que você vai estar operando. Como seria aí, como eu enxergo aí o modo correto. Aliás, na verdade, tudo que eu vou estar explicando aqui, pessoal, não existe nada de mágica. É pura e simplesmente análise técnica, tá? Nesse caso aqui, eu estou escolhendo aí o AuDCAD, tá? É interessante aí de também, né, que a gente fala aí de análise técnica, antes de prosseguir aí com o vídeo, é que até alguns livros aí de alguns profissionais aí não vem explicando esses macetinhos que às vezes são simples, né? E muita gente acaba se perdendo também na hora de decidir em que ponto ele vai tomar a sua decisão, tá? Então vocês vão entender aí juntamente comigo, eu vou fazendo algumas análises, tá? No caso aqui estou separando aqui o AuDCAD e vocês vão percebendo aí qual modo que eu olho e como eu traço meus pontos para poder estar tomando a minha decisão de entrar no trade ou não, tá? De entrar na operação ou não. Então, vamos lá, eu estou aqui no AuDCAD, tá? No AuDCAD e estou aqui olhando aqui para o gráfico semanal. Então a gente vê aqui que esse par aqui ele vem aí numa tendência, né? Não é nem tendência. Ele nos últimos anos aí ele sempre andou desde 2013, vem aí andando assim lateral, né? Um par que vem lateral, tá? Já fez vários testes aqui desde 2014, em 2015 novamente, vem aqui fazendo novamente aqui em 2016. Então, sentindo aí o par, né, eu não me sinto à vontade, talvez, para dizer que eu vou pegar uma onda maior aqui desse par, que a gente possa surfar aí por um bom tempo, tá? Então, eu estou olhando aqui só para o gráfico semanal, ainda não estou fazendo nenhuma análise, tá? Apenas aqui tirando o sentimento do preço, ok? Eu acredito que ele ainda fique por um tempo aqui, mas se ele continuar seguindo a tendência, indo mais longe, melhor pra gente ainda, mas eu ainda não acredito muito nessa possibilidade, tá? Então por enquanto a gente fica assim. Para quem, né, para quem viu o último vídeo, viu lá eu traçando lá os pontos de linha, tá? Eu já tinha até feito um vídeo a respeito sobre isso, mas é porque eu vou estar utilizando bastante aquele meio para poder traçar os pontos, tá? Isso que eu quis deixar claro, fazer como primeiro vídeo ele para estar explicando, tá ok? Então vamos lá, então estamos aqui no gráfico semanal, né? Vamos dar uma olhadinha lá no diário, tá? Então no gráfico diário, olha que coisa interessante vem aqui, tá? E hoje não vou falar de projeção de preço, tá, pessoal? Não vamos falar de projeção. Então tem muita gente que acha que alguns analistas profissionais aí inventam, né? Vocês vão entender que a projeção de preço existe outros modos bem bacanas de você projetar algo. Tem o ponto de largada, o ponto exato que você tem que tentar entrar ou operar no trade. Você tem também os alvos corretos que dá certinho para você fazer, medindo sem ter nenhum indicador nem nada, apenas olhando para o gráfico e operando sempre no price action, sempre operando no preço, tá? Vamos lá, eu observando aqui no AuDCAD, tá? Eu observei o que aqui, né? Uma pequena bandeira, né? Temos aqui uma pequena bandeira, ó. Aí uma bandeirinha de alta, né? Bem bacana, bem formada, né? Mas todo mundo sabe o que é uma bandeira, né? E muitas pessoas aí que operam, no caso, iria estar olhando para esse gráfico aqui apenas em suporte e resistência. Ele iria estar aqui no zoom no gráfico, não iria traçar esses traços aqui, iria estar olhando exclusivamente para o uso de suporte e resistência, né? Iria estar olhando apenas para isso aqui. Rompeu, vou entrar na operação. Não rompeu, não entro, e fica nessa dúvida toda aí, tá ok? Então o primeiro ponto, olhando aqui para o gráfico aqui no gráfico diário do AuDCAD,
eu vou começar a traçar um plano aqui, tá? Somente olhando para o gráfico. Já identificamos que existe aqui uma bandeira, né? Uma bandeira bacana. É um par que vem numa tendência boa de alta, né? Da bandeira. Então a gente tem uma bandeira. Como que eu vou operar essa bandeira aqui? Como que se opera essa bandeira? Às vezes alguns três um pouquinho mais experientes já sabem, mas como eu falei também no primeiro vídeo, você vai ver que ele é tão simples, muito simples. Para esse arte, quanto mais simples melhor. Ele é tão simples que é só você esperar no ponto correto e deixar as coisas acontecer, tá? Então operando. Então eu não vou ensinar projeção. Eu olhando aqui para o gráfico, eu já sei mais ou menos, se eu for entrar na operação, qual seria o meu take, certo? Já consegui meu take. E qual seria aí meu ponto aonde eu entraria nesse trade. Então a diferença que está aqui, a grande maioria erra, tá? É operar rompimento. Nunca opera rompimento. Rompeu, por exemplo, beleza. Estamos aqui, temos aqui uma resistência aqui, outra resistência aqui, outra aqui. Aqui houve um rompimento de uma resistência com candle bastante favorável. É só isso que eu preciso saber para mim decidir se eu vou entrar na operação ou não. E isso aqui também tem como eu estar validando, tá? Mais para frente a gente vai falar para vocês como valida. Como que eu vou fazer então para poder esperar o ponto correto para mim tomar a decisão de se eu vou prosseguir no trader ou não, tá? Inclusive até algumas análises que eu faço aí, que tem algumas análises minhas feitas no Facebook, vocês vão ver que algumas coisas são bem precisas, né? Eu traço realmente ali o ponto, coloco a linha, né? Você já deve ter observado, e realmente as coisas acontecem, vai ali e acontece exatamente naquele ponto. Por que acontece exatamente naquele ponto? Porque é a ação do preço, isso é o price ático. O preço ele tem que fazer esse movimento. Se ele não fizer esse movimento, o que eu decido? Meu ponto de vista. Se ele não faz esse movimento, eu não opero. Ponto. Eu fico de fora, não vou operar. Ele tem que fazer esse movimento para me operar. Enquanto ele não fizer esse movimento, eu não vou operar. Lógico, aí entra outras regras também. Não vou operar contra. Isso é básico, né? Não vou operar contra a tendência, vou sempre operar a favor da tendência. E assim a gente vai caminhando, tá? Então nesse caso aqui, o que eu faço? Volto novamente lá para o gráfico de linha, tá ok? Então a gente tem lá o gráfico de linha. Pô, quem está olhando o gráfico aqui, olha lá o outro gráfico, o outro vídeo que eu fiz, vai estar explicando detalhes do porquê do ponto de linha, tá? E vou procurar um ângulo aqui dessa bandeira, tá? Para mim isso aqui é uma bandeira, tá? Então vou procurar aqui um ângulo. Para mim tá traçando aqui essa bandeira devagarinho. Olha que interessante que ela ficou meio vago aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, que falta aqui um espaço aqui, né? Então eu vou tentar fazer esse ângulo melhor, né? Traçando um pouquinho aqui. Eu sou bem detalhista, tá, galera? Na hora que eu faço isso aqui, coloco aqui meu ponto de vista aqui, tá ok? E volto pro gráfico do candlestick e tá aí. Observe, né? Se vocês observar aí que eu consegui isso, já porque eu já tenho a gente tem já um pouco de prática no modo como eu estou traçando meu gráfico, tá? No modo como eu estou traçando meus pontos. O que você vai observar aqui, dá uma olhada aqui, ó, onde exatamente a linha fazer esse meio que eu acabei de fazer agora, né? Como a gente não tem aqui no gráfico de linha esse ponto aqui, eu estou valorizando que esse fluxo aqui, esses dois primeiros, no caso seria esse e esse fluxo aqui, né? Essa onda aqui, essa onda aqui. Então consegui ajustar mais ou menos ali o ângulo dela, né? Consegui ajustar aqui mais ou menos o ângulo, tá? Que isso aqui é primordial aí, tá fazendo o ângulo dela. E interessante que a gente, na hora que você coloca um gráfico que indica já justamente o rompimento dessa bandeira, né? Que a gente vê aqui justamente o rompimento acontecendo dessa bandeira aqui, ó. Tá vendo ela rompendo? Certinho aqui onde eu acabei de traçar. Tá, ok. Então traçamos lá o ponto, tracei o ponto, identifiquemos. Então eu identifiquei que tem uma bandeira aqui no decade, tá num bom volume, não é? Um candle bastante favorável, me indicando que
existe aí a possibilidade dessa tendência ir um pouquinho mais para cima aí, tá? Eu já até sei aqui qual ponto seria que eu iria buscar aqui esse gráfico, mas não vou estar explicando agora. Então, o modo correto que eu utilizo, correto não, o meu jeito, né, de estar fazendo que eu utilizo, tá ok? Volto aqui novamente para o gráfico de linha e coloco uma linha aqui, ó, exatamente no rompimento, tá? Ajeito aqui minha linha, essas linhas ruins do... Ajeito aqui minha linha. Então essa minha linha aqui, tá ok? Esse meu ponto aqui, nessa linha aqui vai ser o meu ponto de partida para estar operando, tá? Então às vezes você vai ver algum colega teu, você vai vendo aí no Facebook aí pessoal operando, o pessoal fala assim, nossa, rompeu, vou entrar na operação, beleza, meu. Fala assim, pô, legal mesmo, você entrou na operação, né? Pegou alguns pips legal aí pra cima, tal, pô, bacana. Deixa a malada passar, não se preocupa. Simplesmente você traça essa linha, identificou lá o padrão gráfico, a gente vai trabalhar bastante com isso aqui, tá, pessoal? Passou esse padrão gráfico, traça essa linha exatamente aqui onde aconteceu o rompimento, tá? Esses dias eu fiz esse estudo no USD-JPY, tá? E tá postado aí no Facebook meu aí também. E eu tracei dois planos com ele, tá? Primeiro plano é esse. O que acontece com o Price Action? O Price Action, o preço tem de voltar novamente a testar essa área aqui novamente onde aconteceu o rompimento. Ele não vai seguir em linha reta. Ele pode até seguir aqui em linha reta, mas eu vou explicar como que talvez ele possa seguir em linha reta. No caso aqui a gente está olhando aqui no gráfico diário, tá? Se você olhar lá no gráfico de 4 horas, a gente já vê que isso aí está próximo de acontecer, né? Então o que a gente vai pegar aqui, tá? Vamos traçar então, procurar o que? O segundo ponto, para a gente tentar tirar dúvida. Oh, será que é ali que eu vou entrar ou não? Faz parte, tá? Inclusive, olha que bacana, o pessoal que entrou aí comprado aí nesse movimento, né? Que conseguiu entrar. Às vezes o pessoal vê um candle passar um pouquinho, romper um suporte, ele já entrou na operação, mas olha o preço, já está retornando aqui. Estou fazendo aqui e está acontecendo, tá? Já temos um pin bar, uma estrela cadente, né, bonita aqui, já grandona, lindaça aqui. Aqui eu mesmo, se já estivesse operando, já ia aqui, já pum, encheria a mão aqui já para estar operando vendido, tá? Mas não é minha característica, eu gosto de operar swing trader, tá? Então eu volto lá para o tempo gráfico diário, Então como que eu vou medir aqui, né? Uma coisa que eu falei foi no gráfico do USD-JPY, e eu tracei dois pontos. Por que eu tracei dois pontos? Porque muitas vezes alguns rompimentos, dependendo da velocidade, do volume, né, do candle que ele vai fazer, talvez ele não volte a testar aqui novamente tão rápido assim, tá? Então às vezes ele vai ir bastante longe, tá? Vai ficar andando aqui uns dias aqui por cima, mas você tem que ver o que? Manter essa linha aqui, nunca tirar essa linha. Enquanto não tiver o preço voltar aqui para essa linha, você não tira essa linha aqui do lugar, tá? Mantenha sempre ela em vista. Dependendo se o preço subir um pouquinho mais lá para cima e estiver andando lá, você vai manter a sua linha aqui nesse ponto estratégico, tá? Nunca vai manter longe, mais longe que isso aí, nunca vai manter a sua linha, tá? Vai esticando, o preço vai andando aqui em cima, tal, você vai esticando a sua linha, tá correto? Porque esse rompimento aqui, tá? Existe uma parte psicológica grande para poder ter acontecido isso, tá? Uma coisa que você pode pensar aí na tua mente, né? Vamos supor que você está fazendo um negócio, né? Você acabou de comprar um carro, depende do carro, apesar que você sair da agência já perde o valor, né? Você acabou de comprar um carro, pagou 10 mil reais nele hoje, tá? Por que você vai querer vender ele por 9 mil reais amanhã, né? Concorda? Então isso que a gente tem que pensar. Se o preço, os tubarão, né, decidiram, começaram a colocar aqui valores
para subir o preço um pouquinho mais alto, porque eles não querem negociar abaixo aqui desse valor aqui. Então é só que eu preciso de uma confirmação. Eu já tenho uma confirmação. A primeira confirmação eu já tenho aqui no visual, mas não vou estar explicando para vocês aqui nesse vídeo. Então eu já tenho aí a primeira confirmação, tá? Então vamos por hora, a gente só vamos olhar pontos para a gente poder estar operando aqui nesse par, ok? E se der tudo certo, a gente consegue estar fazendo outro vídeo, ok? Então outro modo que eu estar operando aqui esse par, tá? A gente está traçando é o que? É pegar os 50% desse movimento aqui, certo? Você pode pegar 50% aqui, ele vai até bem próximo aqui, ou 50% da onde fechou, tá? Por coincidência, né? Se vocês observar aqui a coincidência que eu vou fazer aqui para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no gráfico, e por coincidência 50% desse movimento desse candle está dando justamente no rompimento dessa resistência, tá? Que você dá 2 cliques aqui na linha, então ela aparece aqui uma pontinha quadradinha aqui, outra pontinha quadradinha aqui e aqui no meio, tá? Então esse seria o outro ponto que eu vou ficar de olho no preço, tá? Qual os tempos gráficos que eu vou ficar de olho? Eu vou ficar de olho tanto no tempo gráfico diário e no tempo gráfico de 4 horas, tá ok? Isso que eu vou estar sempre ficando olhando nas próximas horas, amanhã até sexta-feira. Eu vou ficar observando esse movimento aqui. Vou olhar apenas o preço, tá? Então já estamos olhando aqui, a gente já tem o preço de uma bandeira, já temos tudo certinho aqui traçado. Pura e simplesmente esse é meu plano que eu vou estar fazendo, entendeu? Então o que a gente faz? Traça lá o gráfico de linha, né? Traça lá o seu gráficozinho de linha, certo? Tente identificar qual o ângulo, coloca essa linha aqui embaixo, tá? Se o par for muito lá para cima, você sabe que você vai operar apenas 50% desse movimento. Caso você não goste de ficar operando com linha, quer incrementar um pouquinho mais aí a sua operação, você pode colocar aqui a ferramenta do Fibonacci, tá? Você pode traçar o Fibo, que ele vai dar também os pontos assim iguais aí do movimento, onde que ele partiu, a partir desse movimento aqui, ó. Até pegar um movimentinho um pouquinho mais puro dele, aqui ele também vai estar te marcando aí alguns pontos aí que você pode estar esperando observar e olhando o preço, certo, pessoal? Nesse caso aqui, ó, eu estou traçando o Fibo de lá da ponta aqui para baixo, os 50% desse movimento total daqui para cá, e ele está dando exatamente bem aqui em cima, nesse primeiro ponto onde aconteceu o rompimento, tá? Seria aí o primeiro ponto. Mas a gente pode observar aí, não tem segredo. Observe então, nas próximas horas, tem que ficar sempre seguindo aí no tempo gráfico 4 horas o que está acontecendo com o DCAD, tá? Então eu espero, mesmo que ele pode vir andar uns dias aqui, algumas horas, uns dias, pode ficar andando aqui por cima aqui, mas eu espero ele voltar aqui, ou voltar aqui nessa linha, onde justamente aconteceu um rompimento, tá ok, galera? Então aí espero que esteja entendendo, tá todo mundo pegando aí mais ou menos o macete. Provavelmente vai estar pintando alguns outros pares aí que já estou esperando acontecer, e vai pintando alguns vídeos, e conforme eu vou fazendo a minha análise, vocês vão acompanhando e vão aprendendo, tá? Até a gente chegar nos pontos de fazer apenas projeção do preço. Depois que você pegar o sentido, né, do gráfico, da análise e tiver já um pouquinho mais ajustado, a gente começa a projetar os pontos exatos. Além do ponto de entrada, vamos ter os pontos exatos prováveis de saída, tá? Porque normalmente eu não opero 1 por 2, 1 por 3, eu sempre opero o price action. Se eu opero o price action, o que o price action, o que a análise pede que faça? Ela tem uma lógica, ela tem um sentido lógico, fala, ó, daqui é para lá. Então você não precisa se preocupar com, vou operar 1 por 2, 1 por 3. Apesar que vai de cada um tem seu perfil, esse seria o meu perfil aí. Tá bom, galera?
Então vamos ficar por aí. Por hoje fica só. Por hoje a gente fica só por isso, galera. E vamos acompanhar aí. Ao Decad, vamos esperar aí exatamente aí nesses pontos aí. Tá ok? Abraço. Uma bacana aqui, né?